Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do fundo RECT11, é o REC Renda Imobiliária Fundo de Lajes Corporativas. Então, vamos ver aqui qual foi a performance do fundo, né? Quais são as novidades, atualizar-se aqui, vamos nos atualizar com as novidades aqui do fundo, né? Se tem novidade realmente, né? Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante aqui pra gente, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial para você na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, lá também o link para você ver a nossa área de membros, tá? Visite a nossa área de membros e também o link de alguns livros para você aperfeiçoar seus conhecimentos aí, tá? Visite lá também a nossa descrição desse vídeo. Vamos lá então, RECT11, fundo que é gerido pela REC Gestão de Recursos, administrado pela BR Trust, tem rentabilidade alvo o CDI, que é um desafio hoje, né? Fundo alcançar o CDI hoje está complicado. Patrimônio líquido do fundo, 790 milhões de reais, 92,57 por cota. Valor de mercado, 422 milhões de reais, 49,46 foi o fechamento de maio. Mas está girando em torno de 50, né? R$ 51 aí nesse período. Taxa de administração e gestão soma 1,17 sobre o PL ao ano, não tem taxa de performance. Prazo de duração do fundo é indeterminado para investidores em geral. Tem mais de 8 milhões e meio de cotas emitidas. É um fundo na base 100, apesar de estar 49,46, mas a gente vê o patrimônio líquido do fundo aqui, né? E tem hoje 74.400 cotistas. Eu acho que até reduziu um pouco mais, né? Segue reduzindo aí, mas eu tô firme lá no fundo, tá? Tem aí em torno de 6% da minha carteira alocado no RECT11. Tenho 17 fundos na carteira. Então, de 6% aí está no RECT11. E o código de B3 do RECT11 é RSCT11, é o código que você bota no seu home broker para negociar as cotas. Bom, aqui a gente verifica, ele fala aqui que no fim do relatório tem as áreas vagas que o fundo tem atualmente, né? E está prospectando isso já há algum tempo, usando o relatório gerencial para isso, né? A gente não passa por essa parte, mas você pode ver lá e verificar lá a qualidade dos imóveis. Resultado do mês 15 de junho, fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente, que ele faz referência e paga no 10º dia útil, que é esse 15 de junho aqui, tá? O fundo vai pagar no dia 15 de junho mais de 3,4 milhões de reais, 40 centavos por cota, reduziu aí o valor. O fundo aí, a gente teve inclusive um fato relevante, tá? Vou deixar aqui um cardzinho do fato relevante, onde o fundo explica o porquê desses 40 centavos por cota. Deve explicar também aqui no relatório, tá? 49,46 então foi o fechamento, dividend yield de 0,81%, né? Se você pegar o valor de mercado, esse 40% ainda dá 0,81, né? E o anualizado 9,70, porque é tudo com base no valor de mercado. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 6,07. Desde maio de 19, que foi o surgimento do fundo a maio de 2023, né? Então o fundo fez 4 anos de mercado nesse último mês, né? O acumulado aí de 31,46 sobre a cota 100 é o que o fundo então distribuiu nesses 4 anos. Bom, vamos aqui para as movimentações no portfólio, locação, Parque Cidade Brasília, 15 de maio, então o fundo celebrou o primeiro contrato de termo aditivo ao contrato com a Empresa Brasileira de Participação de Energia Nuclear, a ENBPar, no Parque Cidade. Então, fundo foi adicionado ao contrato aí uma área de 376 metros quadrados. E agora o fundo, a NANTPar tem aí atualmente 1.781 metros quadrados ocupados, né? E aí, então, nesse andar, pelo menos a parte do empreendimento que o fundo detém, passa a ser 100% de ocupação. No Parque Anacosta, em Santos, isso aqui foi em Brasília, né? Parque Anacosta lá em Santos. Então, dia 22 de maio, o fundo celebrou o contrato de alocação de 2 conjuntos, lá no 16º Pavimento Edifício na Nor, para Norcost Logística, prazo de 3 anos. Santos, né, área portuária, então muita empresa logística vai para aquela área lá, né? 827 metros quadrados essa locação.
né? Então o fundo passa a ter 98% de ocupação no Parque na Costa. O fundo segue reduzindo aí a vacância, né? Interessante aí, realmente o RECT 11 procurando aí reduzir a vacância. Então, taxa de vacância do fundo agora está em 9,77, né? Então essa aí é a taxa atual. Aqui ele tem um gráfico comparando as taxas de ocupação no fechamento de cada mês. Então aqui 90,23, né? Então o fundo segue aqui num dos maiores patamares desde 2020 de ocupação. Importante isso, né? O fundo realmente tem procurado realizar essas ocupações aí, diversificando, inclusive em relação aos seus inquilinos, né? Distribuindo mais ali os contratos, né? Pegando um inquilino ali menores, o que dá uma diversificação maior para o fundo. Detalhamento dos passivos do fundo, também aqui tem na página 4 esse detalhamento, né? Informações detalhadas sobre os passivos, também é importante. Vacância das regiões, também tem algum estudo aqui na página 9. O resultado acumulado do fundo está em 38 centavos por cota. É o que ainda não foi distribuído pelo fundo desde o início do fundo, na verdade, né? Esses resultados são acumulados e o fundo segue prospectando as áreas vagas aqui, inclusive, neste relatório. Bom, aqui a alteração na operação de securitização do CRI Barra da Tijuca. Então, o fundo amortizou parte dessa dívida, né? Por isso mesmo, o relatório, o fato relevante que eu falei foi justamente ser isso aqui, né? O fundo aí, então, amortizou 7 milhões e 600 mil reais dessa dívida. E a redução, na verdade, em resumo, né? Depois você vai ler isso aqui. Se você quiser ver o vídeo, está até mais bem explicado. Em resumo, o fundo reduziu para 40 centavos por cota para que não seja preciso fazer uma emissão, uma captação aí de novos recursos, né? Então, o fundo reduziu o patamar de 54 centavos que estava sendo distribuído para 40 e aí amortizou parte da dívida, prorrogou um pouquinho mais aí a carência, né? Nessa negociação. Importante o fundo aí tentando equilibrar o caixa do fundo, né? Então é importante. Fundo, detalhamento também dos passivos aqui, né? Então tem um estudo maior aqui em relação aos valores pagos dentro dos CRIs. Então a gente verifica que dentro do Evolution o fundo tem um principal de 53 milhões, né? Correção monetária de 14 e juros acumulados de 200 mil reais, o que dá 67,7 milhões. CRI Barra da Tijuca, 83,7 milhões de principal, correção monetária 27.700 e 17.300 de juros acumulados, 128 milhões de reais. Então, o fundo possui ainda 136 milhões de principal, 41 milhões de correção monetária e 17 milhões de juros acumulados, segundo essa tabela, 196 milhões de reais. Então, ele destaca aqui, inclusive, né, o principal só pode ser pago com recursos provenientes de novas captações, né, eventuais vendas e ativos e 5% do lucro de caixa, aquilo que sobra, o que a lei permite que o fundo retenha. Né, os juros e as correções monetárias podem ser pagos, então, com os resultados mensais. Então, essa é a diferença. Né? Por que só os serviços da dívida vêm dentro do resultado mensal do fundo? Que é que ele não pode pagar a parte do principal com os resultados mensais. Né? Só com a excedente dos 5%, né, daqueles permitidos que vai deter o fundo, porque, na verdade, os 95%, né, pertence ao cotista, né? Então, por isso que ele não pode amortizar, então, basicamente aí o principal da dívida. Então tá explicado aqui, é importante esses detalhamentos, né? Depois dá uma lida aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Aqui dentro da distribuição, a gente verifica aqui que na distribuição acumulada, né, o fundo está com 31,46% desde o início do fundo, com base na cota 100. Ativos do fundo, atualmente o fundo tem 958 milhões em imóveis, 2,6 milhões em caixa, em CRIs 5,6 milhões, e tem alguma posição lá em CRIs, né, renda fixa também, e outros ativos 25,6 milhões, totalizando 991 milhões e 900 de ativo. Então 96,5%
estão alocados nos imóveis. Passivos do fundo, então a gente já viu parte dele lá em cima, né? Em relação à alavancagem que o fundo tem em 3 CRIs, 2 do Barra da Tijuca e do Evolution, 196 milhões e 300, uma taxa média de IPCA mais 7,46%, todos vencendo em 2034, 201 milhões em passivos, que tem outras obrigações aqui o fundo, obrigações menores, né? O principal aqui realmente são os financiamentos dos imóveis, 196 milhões. Bom, mais para baixo a gente verifica a distribuição mensal, então teve essa queda para 40 centavos aí por tudo que já foi explicado, que foi explicado lá no vídeo, tá? Não vou me ater de novo a isso. 790 milhões e 800 é o patrimônio líquido, que não está dentro do patamar de 800 milhões ali, não tem modificado. E na distribuição de dividendos, nos últimos 12 meses, praticamente mantendo o que foi distribuído em 22, mas vai ter essa redução mais drástica. Aí, a partir de maio, 40 centavos será a distribuição, né? Então, multiplicado por 8, vai distribuir em torno de R$ 3,20 até o final do ano. Se nada mudar, né? R$ 3,20 vai ser distribuído aí de maio a dezembro. E o que foi distribuído até em 2023 foi R$ 2,56. Então, vai chegar aí a R$ 5,70, R$ 5,80. A distribuição não vai alcançar o que foi distribuído em 2022 se permanecer dentro desse patamar de 40 centavos. Aqui é a portfólio do fundo. Então, a gente tem aqui a diversificação, a quantidade de imóveis, né? Então, a área bruta locável do fundo quase 93 mil metros. Taxa de ocupação 90%, ocupação do fundo, né? Então, a mais desocupada aqui ainda é o Canopus, né? Principal aqui, na maioria das vezes que a gente viu aqui, esse Canopus é o que está mais ruinzinho, né, em relação à ocupação. E é onde o fundo tem muita participação, né? É o que a gente verifica aqui. O Barra da Tijuca e o Canopus, se eu não me engano, é o que tem a maior área bruta locável. É isso mesmo, o Canopus tem a maior, seguido da Barra da Tijuca, né? Então, por isso que a taxa de ocupação do fundo acaba ficando bem alta, mas tem uma diversificação agora muito grande de locatários, isso é bom, né? E a gente verifica que o principal aqui é a Elo Participação e a Unigran Rio e a Telefônica, né? Também nada tão absurdo assim, 13% é o mais aqui concentrado, que é ela participações, né? Nada tão absurdo. E a gente verifica aqui que dentro do vencimento dos contratos também, 54% só vence daqui a 3 anos. O fundo ainda tem maioria dos contratos indexados pelo IGPM, né? E o fundo ainda tem um pouquinho de renda mínima garantida naqueles imóveis que estão vagos, né? 5,8% da receita vem de renda mínima garantida das áreas vagas, né? Taxa de ocupação, então, 90,2%. O principal aqui que a gente verifica, né? 28% é o Canopus, a área bruta locável, e 25% é o Barra de Tijuca, são os principais. Aqui é o histórico, né? Aqui tem toda a questão do portfólio, vacância dos imóveis. Então a gente verifica algumas taxas de sensibilidade. Vamos para a DRE, né? DRE do fundo. Então, em maio aqui a gente teve 5,7 milhões em receita de aluguel, aumentou um pouquinho em relação aos meses anteriores, provavelmente teve aqui algum acréscimo de contrato, como a gente verificou, né? Reduziu inclusive a vacância. 2,5 milhões são as despesas financeiras com propriedade, que é o serviço da dívida, daqueles CRIs que ele tem na carteira, né? Pagamento de encargos e juros, atualização monetária, não inclui o principal. Então, deixar bem claro, e o fundo, inclusive, esclareceu isso lá em cima, né? 2,9 milhões, quase 3 milhões de reais é o resultado com propriedade, isso tudo aqui é resultado por competência, tá? Ou seja, há o reconhecimento da receita e da despesa independente do seu recebimento ou do seu pagamento, e o resultado foi de 2,2 milhões de reais, o resultado de caixa 4,5 milhões. Provavelmente alguma carência aqui, né? Alguma coisa não foi efetivamente paga e o resultado ou não está sendo efetivamente pago de acordo com o contrato, né? E o lucro de caixa ele é sempre maior aqui do que o observado no regime de competência. E o valor distribuído, 3,4 milhões, o fundo fez um caixa aí também nesse período, né? E no acumulado segue aqui com um resultado de caixa maior do que o distribuído. E a expectativa aí é que se mantenha então os 40 centavos, o fundo já adiantou, né? Para que não haja novas captações.
Aqui a expectativa de projeções de caixa dos imóveis segue em torno de 6 milhões de reais, né? E aqui a especificação de cada imóvel que o fundo tem na carteira. Ó. Baixe o relatório aí, conheça os imóveis, veja as localizações, as fotos aqui dos imóveis, né? E para encerrar, a gente vai falar da liquidez e da rentabilidade. O fundo teve um volume de negociação no mercado de 16 milhões de reais, média aqui de 731 de volume diário no mercado secundário. Teve um pequeno aumento em relação a esse volume, que essa tarja que tapou, né, a coluna de trás, mas o fundo estava ali numa média de 550 mil, agora foi de 731, né? E a cota variou bastante nesse período, ó, 48,56 para 57,79. Então variou muito nesse período, né? E é o que se observa aqui também que a quantidade de cotistas segue em queda. Segue em queda, mas eu sigo firme, né? Mas segue em queda, muitos aí saindo do fundo, né? Eu permaneço no fundo aí, o fundo tem bons imóveis, é isso que eu analiso. A gestora, por mais falem aí, né? Mas não defendo ninguém, eu sigo aquilo que eu acho que é correto. Bom, é isso aí então. Relatório gerencial do RECT 11. O fundo segue aí nessa expectativa agora, né? Como a gente anunciou no fato relevante, 40 centavos previsão de distribuição, vai chegar a R$ 6 a distribuição em 2023, se permanecer nesse patamar de 40 centavos como é a expectativa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do RECT 11. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.